pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena e o tema da aula de hoje é polinômio de Taylor. Antes de começar, lembrando, estou gravando o vídeo durante a pandemia, então meu filho está comigo aqui na sala, então o vídeo pode ter alguns cortes. Além disso, vou continuar falando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e ajuda a promover o canal da professora. Se inscreve porque é grátis, gente, não tem custo nenhum. Então vem comigo. Bom, gente, o que é o polinômio de Taylor? Bom, existem alguns problemas da engenharia, por exemplo, que são muito difíceis de resolver porque a função é uma função complicada. Tá? Então você tem dificuldade, às vezes, de fazer derivada, de fazer integral. E aí o que a gente faz? Ao invés de trabalhar com aquela função muito complicada, a gente substitui ela por uma função cujos valores são próximos, tá? Então a gente substitui aquela função complicada por uma função mais simples. Qual a função mais simples de trabalhar? Polinômio. Polinômio é fácil de derivar e fácil de integrar. Então, quando a gente está trabalhando com funções muito complicadas e a gente está empacado e a gente precisa resolver aquilo, e a minha solução pode ser uma solução aproximada, então o que a gente faz? A gente pega essa função e substitui ela por uma função aproximada, que é o polinômio de Taylor, tá? É uma das formas de fazer essa aproximação, é usando o polinômio de Taylor. O pessoal que trabalha com solução de EDO, tá? Usa muito isso. Vocês vão ver em cálculo numérico, tem um tópico que é para a solução numérica de EDOs, a gente usa Runge-Kutta. E lá nos métodos de Runge-Kutta, a gente substitui a minha função por polinômio de Taylor, que fica muito mais fácil, tá? Então a gente usa técnicas, essas técnicas de substituir uma função complicada por uma função mais simples, tá? Para poder resolver. E a gente usa o polinômio de Taylor lá. Esse é apenas um dos exemplos, tá? Ele é bastante útil, principalmente em problemas complexos da engenharia. Existe muito isso de trocar a minha função original por um valor aproximado que vem de um polinômio. Bom, esse polinômio pode ser grau 1, grau 2, grau 3, tá? Depende da precisão que eu preciso. E aí eu vou falar nessa aula do polinômio de grau 1 e de grau 2. Grau 3, 4 é a mesma coisa, tá? Não muda, só o tamanho do polinômio. Bom, então aqui esse é um polinômio de ordem 1, tá? Da minha função f em torno do ponto x0, y0. Então, o que vai dar esse polinômio? Vai ser igual a f de x0, y0, mais a derivada parcial da f com relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial com relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Isso aqui é um polinômio de grau 1, tá? E outra coisa, quando eu pego minha função original e substituo ela por um polinômio, eu tenho um erro, certo? E aí, vocês vão perceber que no polinômio de Taylor, independente do grau, da ordem desse polinômio, tá? Tem um erro, tá? Eu vou colocar, não sei se vai caber aqui não, gente, o teorema. Vou tentar colocar aqui do lado o teorema do polinômio de Taylor de ordem 1, para vocês verem a equação do polinômio e a equação do erro. Porque quando eu substituo uma função por um polinômio, tá? Eu tenho um erro aí. E aí a gente tem como também prever esse erro e calcular esse erro, fazer uma estimativa desse erro, né? Quando a gente faz essa aproximação. Então tá aí o teorema para vocês verem a equação direitinho. Bom, como que eu uso aqui na prática? A gente vai resolver um exemplo. Esqueci de anotar o exemplo. Tem a função f de xy, que é igual ao ln de x mais y. E ele pede para determinar o polinômio de Taylor de ordem 1 em volta do ponto meio e meio. Bom, então o que eu vou fazer? Quando eu acho o polinômio de ordem 1, eu estou substituindo essa função por um polinômio, tá? Estou fazendo a aproximação dos valores dessa função por um polinômio em volta desse ponto meio e meio. Bom, então vamos lá. Eu vou precisar das derivadas parciais e substituir nos pontos, né? Vou precisar também desse valor, então vamos calculando. Quem é o f de meio e meio? Vai dar
ln de meio mais meio, que é ln de 1, que vai dar 0. Que é a derivada parcial da f com relação a x, no ponto xy. Derivada do ln dá 1 sobre x mais y, vezes a derivada com relação a x, que é 1, tá? Então tá isso aqui. Bom, a derivada da f com relação a x no ponto meio e meio vai dar meio mais meio 1, né? 1 sobre 1. Derivada da f com relação a y ponto xy. Vai dar a mesma coisa que a derivada, né? 1 sobre x mais y. E aí a derivada da f com relação a y no ponto meio e meio vai dar a mesma coisa, né? 1. O que mais que eu preciso? Acho que só, né? Bom, então quem vai ser o polinômio de ordem 1? Polinômio de Taylor de ordem 1. Vai ser o f de y0, que deu 0. Mais a derivada no ponto xy0 deu 1 vezes x menos x0. Então aqui vai ficar x menos meio, mais a derivada aqui que deu 1, vezes y menos y0, que é meio. Que deu o polinômio x mais y menos meio mais 1, né? Polinômio de ordem 1. Pronto. Então, a minha função ln de x mais y é igual a aproximadamente a x mais y mais 1 em torno, tá? Em torno do ponto meio e meio. Então, gente, o domínio dessa função ln de x mais y está no R2, né? X mais y tem que ser maior que 0. Bom, vamos pensar aqui em x igual a meio. Vou fazer a escala grande, tá? Meio e y igual a meio, tá ali. Então, gente, em torno desse ponto, meio, x igual a meio, y igual a meio, a minha função ln de x mais y vale aproximadamente igual a x mais y mais 1. E é óbvio que é mais fácil trabalhar com isso aqui do que com isso aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou deixar de tarefa para vocês, que eu não trouxe a minha calculadora, esqueci. Joga uns pontos aqui, gente, ó, em torno do ponto meio e faz essas contas e compara, tá? Vou deixar de tarefa para vocês verem que os valores são próximos, tá? Quando eu pego pontos aqui, ó, em torno, né, do meio e meio, e jogo aqui, faço essa conta e quando eu faço a conta usando aqui, tá bom? Vou deixar de tarefa. Eu não vou calcular o erro aqui, tá? Porque é uma contaiada e é só conta. E existem vários softwares que fazem isso, então na mão, gente, é muito prático, já que você tem um software que faz essas contas. Mas é importante a gente entender a aplicabilidade do polinômio, tá? A gente usa muito o polinômio de Taylor, porque em cálculo numérico é muito difícil de você achar a solução exata de alguns problemas, então a gente geralmente acha a solução aproximada e muitas vezes a gente pega uma função complicada e substitui por um polinômio de Taylor e resolve usando o polinômio, que é muito mais simples, tá? Bom, aqui é um polinômio de grau 1, não é o ideal, né, pegar uma função e substituir por polinômio de grau 1, o ideal é que a gente substitua por um polinômio de alta ordem, quanto maior a ordem, melhor a precisão. Só que quanto maior a ordem, maior é os cálculos, tá? Então a gente precisa fazer uma ponderação de qual ordem é necessário para resolver o meu problema. Eu vou apagar aqui e vou colocar o polinômio de ordem 2 para vocês verem como as contas já aumentam, tá? Então, não adianta falar assim, vamos pegar então um polinômio de ordem 10 para fazer essa aproximação. As contas são tão grandes que talvez não compense, tá bom? Então, existem estudos para a gente determinar a ordem ideal do polinômio para determinado problema. Mas isso é uma outra disciplina, poderia ser uma iniciação científica, uma pós-graduação, tá? Só tô falando para vocês terem uma noção de onde a gente usa isso. Vou apagar e a gente vai fazer o polinômio de ordem 2.
Pessoal, esse aí é o polinômio de Taylor de ordem 2. Olha o tamanhozinho. Então aqui, ó, até aqui é o polinômio de Taylor de ordem 1, né? E aqui vem os termos referentes ao de ordem 2, mais o erro, tá? Vou tentar colocar aqui do lado o teorema para vocês verem. Ele é enorme, porque as equações ficam grandes. Vou ver se ele cabe aí nos slides todos para você ver. Então, aí no teorema a gente tem o polinômio e a equação do erro, tá vendo? É bastante grande as equações. E aí, gente, nesse exemplo aqui, a gente vai calcular. Ele pede para encontrar o polinômio de Taylor de ordem 2 dessa função em torno do ponto 0, 0. Pegamos o 0, 0 para facilitar as contas mesmo, tá? Porque senão fica enorme. Bom, vamos lá. Ai, gente, faltou um F aqui. Arruma aí, fazendo favor, hein? Faltou um F. Bom, aqui temos F de 0, 0. Vai dar 0. Que bom, né? F de 0, 0, 0. Derivada parcial com relação a x. Com relação a x vai dar seno de y. Derivada parcial com relação a x no ponto 0, 0. Seno de 0, 0, né? Bom, derivada da f com relação a y, derivada do seno, cosseno, então vai dar x cosseno de y, e a derivada da f com relação a y no ponto 0, 0, também vai dar 0, né? Bom, então vamos continuar as contas aqui. Derivada de segunda ordem da f com relação a x. Derivei com relação a x uma vez, derivo de novo. Derivada aqui vai dar 0. Então, a derivada no ponto 0, 0 também vai dar 0, né? Derivada segunda da f com relação a y. Então, aqui, gente, derivada segunda da f com relação a y. Então, derivo com relação a y a primeira vez. Derivo de novo com relação a y. Derivada do cosseno menos seno, né? Então, vai dar menos x seno y. Isso. Bom, e a derivada segunda da f com relação a y no ponto 0, 0 também vai dar 0. As contas estão ficando bem simples, hein, gente? Agora, o que a gente precisa fazer? Derivada mista, né? Então, derivei com relação a x, que deu aqui, seno de y, aí eu venho e derivo com relação a y, tá? Nesse sentido. Derivei com relação a x, venho e derivo com relação a y. Derivada com relação a x, seno de y. Derivada do seno de y com relação a y, derivada do seno, cosseno. Vai dar cosseno de y. A derivada mista da f no ponto 0, 0 vai dar cosseno de 0, que é 1, né? Vai dar 1. Bom, gente, pelo teorema de Chivas, né, a derivada mista aqui vai ser igual, né? Porque essa função é diferenciável, tá? De classe C infinito. Bom, então já fizemos todas as contas, agora é só substituir na equação do polinômio. Então, quem é o polinômio de ordem 2 dessa função em torno do ponto 0, 0? F de 0, 0. Aqui deu 0, a derivada deu 0, ali também deu 0, aqui também deu 0, né? Aqui também deu 0, e só sobrou isso aqui, né? Então vai ficar, ó, meio vezes 2 vai dar 1. Então, a derivada mista no 0, 0 deu 1, vezes x menos x0, então x menos 0, y menos 0 e pronto, tá? Então, aqui vai dar x vezes y. Então, resumindo, polinômio de ordem 2, polinômio de Taylor, daquela função, né? X seno de y em torno do ponto 0, 0, vai dar x vezes y. Novamente, gente, faça um teste aí, tá? 0, 0 tá aqui, pegam pontos próximos de 0, 0, bem próximo, tá, gente?
e substitui aqui, e compara para vocês verem. Os valores dão próximos, tá? Aproximados. E aí, novamente, teria como a gente estimar o erro, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? É só conta, muita conta, então não vou fazer isso com vocês. Tem vários softwares que fazem essas estimativas e essas aproximações. Bom, a aula de polinômio de Taylor encerra aqui. Se eu quisesse polinômio de ordem 3, 4, tá? Se eu quisesse um polinômio de ordem 3, 4, é só pegar a fórmula geral do polinômio de Taylor. Vocês acham na internet, eu nem vou colocar aqui no slide, porque eu acho que nem cabe. Então, é só pegar a fórmula geral e fazer, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ah, já se inscreveu? Se não, se inscreve aí, hein? Até mais!